Integrais indefinidas. Logo após a gente falar sobre o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, fica bem bom a gente falar o que são integrais indefinidas, que é um assunto que a gente vai usar bastante, talvez até mais do que o que a gente chama de integrais definidas. Então, primeiro rabiscar um pouquinho o que são integrais definidas. Se a gente tem aqui uma integral de f de x dx no intervalo AB, isso a gente acabou de ver que é f de b menos f de a. E isso aqui nos dá um número, certo? Então, por que ele nos dá um número? Porque a gente está aplicando a função nos que a gente chama dos dois extremos, certo? Nos extremos do intervalo AB. Mas nem sempre a gente quer um número, às vezes a gente quer o que a gente chama de integral indefinida. Então, o que vai ser a nossa integral indefinida? É quando a gente não tem qual é o intervalo. O que isso acarreta? Acarreta que eu não conseguiria fazer essa conta, não chegaria num número. Então, a integral indefinida é o que a gente chama da primitiva. É uma outra maneira da gente falar de primitiva, é dizer a integral indefinida. Então, quando a gente falar de integrais desse jeito, a gente está se referindo exatamente às primitivas, certo? Lembrando, sempre o caso geral das primitivas. Então, sempre que eu não tenho um intervalo de integração, a gente vai dizer que a nossa integral é indefinida e calcular do mesmo jeito que a gente calcula primitivas. Escrevendo bonitinho, então, a integral indefinida de f de x dx é a mesma coisa que f de x, onde o f é uma primitiva. Ainda falando, f derivada é a mesma coisa que a f. Então, precisamos de exemplos para ver como é que isso funciona. A gente já conhece, é simplesmente calcular a primitiva, a gente só está usando outro símbolo. Para começar os exemplos, o nosso exemplo que a gente vem usando faz tempo, qual é a integral de x² dx? Ela é a primitiva, então é x³ sobre 3 mais constante, lembrando que a nossa constante é sempre um número real. E é isso aí, não tem segredo. Mais exemplo. Qual seria a integral de 1 sobre x? Bom, 1 sobre x é exatamente onde não funciona esse caso. Na verdade, a gente já sabe a derivada de cor, porque a derivada do ln de x é 1 sobre x. Lembrando que a gente precisa da constante, porque a gente está falando exatamente qual é a primitiva. E qual é a primitiva? Bom, é uma família de resultados. Todos esses aqui servem como primitiva. Então, se a gente não tem algo que nos diga alguma condição que a gente tem lá, normalmente nos exercícios, a gente vai ter que colocar o mais c. Integral de secante ao quadrado de x dx. Bom, uma função que eu derive e dê secante ao quadrado é tangente de x, mais qualquer constante. Então, reparem que é um assunto muito tranquilo. Agora, um exemplinho para a gente ver que não é todos tão simples assim. Eu preciso de uma função que, quando eu derivar, ela vai dar a na x. O que a gente conhece que dá a na x? A primeira coisa que a gente normalmente pensa é o próprio a na x. O problema é que, quando eu derivo o a na x, a gente tem o quê? A na x ln de a. Então, a gente ficou com uma constante aqui problemática. Mas repara que sempre quando a gente tinha uma constante problemática, tipo, deriva o x³, ele dava 3x². O que eu fiz? Eu dividi por esse 3, justamente para conseguir simplificar. Como aqui me sobrou um ln de a, basta que eu faça uma pequena alteração aqui para ficar tudo ok. Por quê? Ln de a é uma constante, é um número. Então, é 1 sobre ln de a vezes a derivada do a na x, que é a na x ln de a. Jogando esses dois fora, a na x, como a gente queria. Então, basta para a gente que isso aqui seja a na x ln de a mais constantes. Lembrando que eu não coloco as constantes quando estou pensando, porque a gente sabe que a derivada vai dar zero. Mas, na resposta, a gente sempre precisa da constante. Mais um, para a gente fechar os exemplos. Esse daqui, repara aqui que a gente tem uma subtração, mas a gente não precisa se preocupar, porque a gente sabe que primitivas, questão de mais ou menos, não me atrapalha. Qual uma primitiva para esse daqui? Uma primitiva vai ser 2x na 5. Por quê? Porque derivada de 2x na 5 é 10x na quarta. Então,
para esse pedacinho aqui, tá aqui já a resposta. Menos 2, 2 é constante, fica ali paradinho. Secante, bom, acabamos de fazer. Tangente de x mais constante, constante sempre real. Certo? E aí eu pergunto, tá, mas por que aqui tem que ter o mais c e quando a gente tem uma integral definida, que nem a gente fez antes, por que a gente não precisa colocar o mais c? É bem simples isso. Repara que eu teria como primitiva da nossa função, eu teria x ao cubo sobre 3 mais uma constante qualquer. Vamos colocar aqui o π, só porque ele é bonitinho, deixamos aqui o π. Como que eu resolvo essa conta? Seria f de 1 menos f de 0. Olha o que acontece quando eu coloco essa função aqui. Puxei ele pro ladinho. F de 1 seria 1 ao cubo sobre 3 mais π, menos, olha a importância do parênteses, 0 ao cubo sobre 3 mais π. E quando eu for resolver essa conta, vai ficar 1 sobre 3 mais π, menos 0, menos π. E esses dois caras, eles vão se cancelar. Então, por isso que quando a gente está falando das integrais definidas, a gente nunca precisa ficar colocando as constantes. Porque, no fundo, quando a gente fizer uma menos a outra, elas sempre vão se cancelar. Então, para as definidas, a questão do mais c não é importante. Ao contrário das integrais indefinidas, que eu não sei qual que é o meu intervalo de integração. Não sabendo qual que é o intervalo, eu preciso colocar o mais c. Então aí, a gente vai usar bastante integrais definidas, é bem tranquilinho de a gente fazer.